Boa tarde aí, pessoal. Como que vocês estão? Tudo bem? Vamos ensinar hoje mais um método de integração. Vamos trabalhar agora com integração de funções racionais por frações espaciais. É um novo método de uma forma bem prática para integrar uma função racional, tá certo? Antes de eu trabalhar com os métodos, nós vamos quatro métodos dividido em quatro métodos, nós vamos definir o que é uma função racional. Só para vocês relembrar. Uma função racional f de x é definida como quociente de duas funções reais. Ou seja, f de x é igual a p de x sobre q de x, sendo p e q polinômios, tá certo? Aí nós temos quatro exemplos de funções polinomiais. F de x igual a 1 sobre x ao quadrado, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, e f de x igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1, e a última 1 sobre x ao quadrado mais 6x mais 3. 13. Essas funções, nesse momento, ela já foi integrada usando ou integração imediata, né? Ou usando a substituição simples, ou você faz com integrando, com a função integrando e integrando ela. Então, essas quatro funções que eu mostrei para vocês, esses modelos, não vão ser novidade na solução. Eu posso usar o método de substituição por frações parciais nesses casos aí? Não, isso aí é mais fácil que nem o primeiro, por exemplo, você escreve x, 1 sobre x quadrado com x elevado a menos 2, integração imediata. A segunda, a mesma coisa, 1 sobre x ao quadrado mais 1, a integral dessa função é a arctangente de x. A terceira, você usa a substituição simples, põe o denominador igual a 1 e deriva enquanto numerador. E na terceira, vocês completam o quadrado, usa a substituição e vai voltar, vai dar na arctangente também. Ela é bem simples também, nós já vimos esse modelo, tá certo? Nós temos uma proposição muito importante que nós vamos utilizar nos métodos de integração, que diz o seguinte: se Q é um polinômio com coeficientes reais, os coeficientes do polinômio são reais, Q pode ser expresso como um produto de fatores lineares e ou quadráticos, todos com os coeficientes reais. Aí eu dou dois exemplos aí, ó. Eu escrevo que Q de x, que é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, pode ser x menos 2 vezes x menos 1. Ou o Q de x, o segundo exemplo, x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, pode ser escrito como x ao quadrado mais 1 vezes x menos 2. Aí nós vamos ter um fator quadrático, né? Essa proposição, ela deriva daquele estudo de polinômio. Lá nós dizemos o seguinte, lá, que todo e qualquer polinômio pode ser decomposto em fatores lineares, só porque lá nós trabalhamos com o conjunto dos números complexo. Como ou fator linear ou fator quadrático. Esse fator quadrático, que nem no exemplo que temos aí, é que as raízes deles vão ser complexas. Lembrando que menos 2 e menos 1 são a raiz do primeiro polinômio. X ao quadrado mais 1 não vai ter raiz real, no caso aí vai ter duas raízes complexas. E o menos 1 é a raiz real. Então, sempre. O primeiro caso que nós vamos estudar, a ideia nossa é o que, gente? A ideia de transformar uma função racional em soma de funções racionais é tornar ela mais fácil de integrar. Então, qual que seria a ideia? A ideia desse método é pegar uma função racional e escrever ela como soma de diversas funções racionais, de modo que vai facilitar na resolução das integrais, tá certo? O primeiro caso que nós vamos considerar é quando todos os fatores do denominador forem lineares, tá certo? Então aí vai ser o primeiro caso, é o mais simples. Outra coisa que você tem que estar interessante. Duas coisas. Primeiro, que o grau do numerador ele tem que ser sempre menor do que o do denominador. Se porventura ele for igual ou superior, nós vamos efetuar a primeira divisão e depois que nós vamos aplicar o método da integração, que nem nós já tínhamos visto, tá certo? Outro caso que vocês têm que estar atento, o coeficiente do termo de maior grau do denominador sempre tem que ser 1. Se não for 1, antes de aplicar o método, nós temos que dividir por 1, tá certo? Lá no livro vai ter exemplo mostrando para vocês.
Então, nesse primeiro método, o que que nós fazemos? Eu tenho uma função racional, f de x sobre qx, nós estamos querendo integrar essa função. O que que eu vou fazer? Vou pegar essa função f de x e escrever ela como uma soma de frações de funções racionais mais simples. Nesse caso, como são todos fatores lineares, o que que você vai fazer lá? Ó? Primeiro nós vamos decompor o denominador, escrever q de x igual a x menos a1 vezes x menos a2 vezes x menos a n, quer dizer, vamos decompor ele primeiro. Depois nós vamos pegar f de x e escrever como sendo sobre x menos a1 mais a2 sobre x menos a2 mais a n sobre x menos a n. O próximo passo é o quê? Que desta igualdade de P de x sobre Q de x igual a essa soma de fração, nós vamos encontrar os valores de A1, A2 e AN. Essa parte vai ser a parte mais difícil do método, que aí vai recair em um sistema de equação. O objetivo nosso é o que? 1, A2. Depois de encontrado A1, A2 e AN, então quer dizer que a integral de P de x vai ser igual à soma das integrais de A1 sobre x menos A1, A2 sobre x menos A2, certo? Note que quando vocês for trabalhar com essas integrais, vamos supor, pegar uma aqui, A1 sobre x menos A1, vai dar A1 ln de x menos A1. Então, a integral vão ser bem relativamente simples, tá certo? Todas bem práticas. Então, fica atento neste método. Outra coisa, na hora que vocês forem resolver o sistema, lá na segunda parte, lá tem um macete muito interessante. Qual que é esse macete? Para encontrar o valor de A1, A2 e AN, o que você vai fazer? Basta colocar o x. Se o x pode ser qualquer número, supõe que o x seja igual a, por exemplo, a primeira raiz, A1, seja igual à segunda raiz. E assim, eu tenho um exemplo prático aqui para mostrar para você. O de x menos 2 menos 3x menos x mais 3. Primeiro passo é encontrar as raízes de x ao cubo do denominador, né? Que aí nós encontramos que as raízes é 1, menos 1 e 3. Aí nós vamos escrever que x menos 2 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 vai ser igual a x menos 2 sobre x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 3. Que aí nós vamos escrever na forma de frações de soma A1 sobre x menos 1, A2 sobre x mais 2 e A3 sobre x menos 3. Aí agora o que você vai fazer? Vai igualar a primeira parte com a última parte. Então você vai pegar x menos 2 sobre. Aí você vai tirar o MMC dessa soma e nós vamos chegar num sistemazinho, encontrar o valor de A1, A2 e A3. Então o que você vai fazer? Você supõe que o x vale 1. Aí você coloca 1. Daí você vai com das variáveis A1, A2 ou A3. Aí você vai entrar uma das três de novo. E depois substitui que é 3 e pronto. Encontrou o valor de A1, A2 e A3. A integral de x menos 2 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 vai ser igual à soma das raízes. A1 sobre x menos 1 dx mais A2 sobre x mais 2 mais 1 mais A3 sobre x menos 3 e pronto, resolve as integrais, que vai ser o quê? Primeira, A1 ln de x de módulo de x menos 1, mais A2 ln de x módulo de x mais 1, e mais A3 ln do módulo de x menos 3. Tá certo, gente? Então, isso daí é bem simples, bem tranquilo. O segundo método é quando um dos fatores lineares repete. Quer dizer que ele é uma raiz de multiplicidade de 1. Aí nós dizemos o quê? Nós pegamos aí sem perca de generalização, que um termo aí, ó, x menos A1, ele é um termo de multiplicidade R vezes raízes da equação. Então, o que, que nós vamos fazer? Os que são distintos não procedem. Caso 1 sobre x menos A1 elevado a R,
que é a multiplicidade, e vai diminuindo B2 sobre x menos A1 elevado a R menos 1, até chegar ao BR sobre x menos A. Tá certo? E daí você vai fazer a mesma coisa, B1, B2 e B3 e BR são constantes, nós vamos encontrar eles, tá certo? Nós temos um exemplo aí embaixo, ó. Note que a raiz, o x ao quadrado, quer dizer, indica que o zero é raiz de multiplicidade 2. Então, o que que ele fez aí, ó? A única diferença é que ele pegou, ó, e foi trocando, ó. B1, depois encontra o valor de A1, B2, B1, B2. Você vai usando aquela mesma ideia. Coloca que x é igual a 2, que é uma das raízes. X igual a menos 2 e x igual a 0. Notando que nós vamos faltar uma letra para encontrar nesse caso. Que aí nós vamos ter que fazer aquela identidade de polinômio. Multiplicar os polinômios e igualar um ao outro. Tá certo? Encontrado o valor de A1, A2, B1 e B2, encontra as integrais, que vai ser relativamente simples. 1 ln do módulo de x menos 2, mais A2 módulo de ln de x mais 2. Aí B1 vai sobrar x a menos 2, integra facinho. E B2 vezes ln do módulo de x. Não vai ter trabalho algum, tá certo? Esse segundo caso também é bem relativamente simples. O terceiro caso é quando aparece fator, além dos fatores lineares, vai aparecer fatores quadráticos irredutíveis. E esses fatores eles não se repetem. Então o que você vai fazer? Quando você tiver um fator linear, você vai colocar uma constante sobre o fator linear. Quando você tiver um fator quadrático, você vai colocar um polinômio do primeiro grau, que é cx mais sobre o fator quadrático. Depois a forma de resolver é a mesma. O que vai dificultar nesse caso aqui é só na hora de resolver o sistema, que aqui, como você vai ter menos raízes, então nós vamos ter que usar mais aquele processo de identidade de polinômio para encontrar os valores de 6 variáveis. Tá certo? Aí, ó, ele tem um fator quadrático, que é x ao quadrado mais 2x mais 3. Esse fator não tem raiz, por isso que ele é irredutível. Aí você escreve como a sobre x menos 1, que é uma das raízes, mais cx mais d sobre x ao quadrado mais 2x mais 3. Na hora que você tirar o MMC embaixo e fazer a identidade de polinômio dos numeradores, aí você, se você usar x igual a 1, vai encontrar a identidade e ou resolver usando o sistema, né? Mas é bem simples também, tem alguns modelos lá. Encontrar a integral dessa função é encontrar a integral da soma sobre x menos 1, n do módulo de x menos 1. D sobre x. Aí nós vamos requerer, você pode escrever de duas maneiras. Você vai completar quadrado embaixo, usar a substituição e depois você resolve distribuindo facilmente, tá certo? Então esse método você vai ter que trabalhar um pouco na hora de calcular a integral de cx mais d sobre x ao quadrado mais 2x mais 3. Não vai ser tão direto, tá certo? Mas vai ser simples também, não é complexo também. O último caso quadrático e ele se repete, tá certo? Nesse caso vai dificultar um pouco mais ainda, que vai aparecer fatores lineares, pode aparecer fatores quadráticos, e esses quadratos vai repetir. O quadrático de multiplicidade S, o que você vai fazer? Você vai só trabalhar com ele, ó. C1x1 sobre o fator elevado a S, mais C2x mais D2 sobre o fator elevado a CSX mais DS sobre x ao quadrado mais bx mais c. Tá entendendo? Então vai ser bem mais simples. Aqui tem um modelo que eu fiz para vocês, que está lá no livro também, ó, que o integrando ele é
um fator quadrático irredutivo, que é x ao quadrado mais 2x mais 3 ao quadrado, que é a multiplicidade de 2. E você vai pegar a sobre x, fator linear, C1x mais D1 sobre x ao quadrado mais 2x ao quadrado, mais C2x mais D2 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá certo? Primeiro nós vamos resolver essa parte daqui de cima, encontrar o valor de A, D1, C2, D2. Encontrar esses valores, nós vamos pegar que a integral é igual à integral da soma dessas frações parciais. Então, nós vamos ter A sobre x dx, mais C1x mais D1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3 ao cubo, mais C2x mais D2, x ao quadrado mais 2x mais 3. A x é fácil fazer, a ln do módulo de x. A última, D2x mais D2, nós vamos usar o mesmo método 3. Nós vamos completar quadrado embaixo e nós vamos usar uma substituição simples. Já nesse caso do meio, C1x mais D1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 3, nós vamos ter que usar uma técnica de substituição trigonométrica para resolver este caso. Lá no livro tem um exemplo e vocês resolvam os exercícios e qualquer dúvida estou à disposição. Tá certo, gente? Vamos estar trabalhando essa parte escala, né? E as dúvidas que nós tivermos, nós vamos tirando. Boa tarde para vocês.